Vozes dos Biomas está no ar. Você já viu algum cetáceo em sua vida? Provavelmente sim, mas muitas pessoas ainda desconhecem essa denominação que se refere ao grupo de mamíferos aquáticos com mais de 90 espécies em todo o mundo, sendo que 47 já foram reportadas em águas brasileiras, na área costeira, ambiente marinho e 2 na bacia amazônica em água doce, que tem entre suas estrelas as baleias e os golfinhos. Por que é tão importante conhecermos mais a respeito e nos importarmos com a conservação destes animais em nossa costa brasileira? Quem nos responde a esta e outras questões neste bate-papo é o nosso 144º convidado no programa Vozes dos Biomas e do episódio 6 do quadro Bate-Papo Literário Socioambiental do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc. É o biólogo Marcos César de Oliveira Santos, mestre e doutor em Ecologia pela Universidade de São Paulo. O pesquisador é docente do Instituto Oceanográfico da USP desde 2011 e publicou 3 livros dedicados à conservação dos cetáceos entre 1996 e 2022, e outro que está para ser lançado agora em dezembro, com o mote de ampliar a proposta da ciência da comunicação de ciência a não cientistas. Professor Marcos, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas e, ao mesmo tempo, no quadro Bate-Papo Literário Socioambiental do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc. E, como não poderia deixar de ser, a primeira pergunta, que eu vou abordar com o senhor, o que são cetáceos? Para a gente saber exatamente quais são as espécies, onde há a incidência deles no Brasil. Legal, Sucena. Eu gostaria de agradecer o convite, de poder falar um pouco mais sobre as baleias e os golfinhos que fazem parte desse grupo tecnicamente chamado de cetáceos. Eu acabei me tornando um especialista nesse grupo e os cetáceos são mamíferos, que nem nós, humanos, que se adaptaram a viver toda a sua vida integralmente no ambiente aquático, primariamente em ambiente marinho, apesar de que 4 espécies se adaptaram a viver em bacias de água doce. E as características principais deles são ter um par de nadadeiras peitorais, uma nadadeira caudal na horizontal e serem carnívoros. São as características principais que fazem com que eles sejam diferentes de todas as demais espécies que estão adaptadas ao ambiente aquático. E aí, nessa gama de organismos que compõem esse grupo tecnicamente chamado de cetáceos, a gente tem o que a gente popularmente chama de baleias e golfinhos.
chamou baleias, golfinhos e botos, baleias, golfinhos, botos e toninhas. Esses nomes populares variam muito por causa das grandes variações regionais que a gente tem e as grandes culturas que a gente preserva. No total, são 92 espécies descritas no mundo inteiro que atualmente ocorrem em bacias oceânicas e em 4 bacias de água doce. É um número muito pequeno, 92 espécies é um número relativamente pequeno. Se eu comparar, por exemplo, eu tenho colegas que trabalham com peixes, e peixes são 30 mil espécies, é bem mais difícil de conhecer a todas. E dessas 92 espécies, 47 já foram reportadas em águas brasileiras, sejam águas costeiras, nos 17 estados que são banhados pelo Oceano Atlântico, e na Bacia Amazônica, que a gente tem 2 espécies. Então, a gente tem praticamente metade das espécies de baleias de golfinhos conhecidas no mundo inteiro, com ocorrência na costa brasileira e na Bacia Amazônica. Gostaria que o senhor pudesse pontuar algumas espécies, né, de baleias e golfinhos predominantes nos diferentes regiões, né, da nossa costa brasileira também. Essa é uma ótima pergunta, porque das 47 espécies que eu comentei que ocorrem na costa brasileira e na Bacia Amazônica, nem todas estão sempre por aqui. Algumas delas, nós cientistas chamamos elas de exploradoras. Elas não ocorrem frequentemente na costa brasileira, ou por elas terem preferência por águas frias e se deslocarem para cá esporadicamente, um ou outro indivíduo das suas populações que ocorrem em águas frias, ou aquelas que ocorrem em águas oceânicas, que não ocorrem nessas águas costeiras e que um ou outro indivíduo pode vir visitar na zona costeira. Então, para essas espécies exploratórias, elas praticamente representam metade das espécies que a gente já descreveu para as águas brasileiras. A gente conhece muito pouco, e as suas terminologias também são pouco conhecidas. Assim, uma das espécies mais famosas da literatura, que é o cachalote, pelo livro do Moby Dick, que ficou internacionalmente conhecido, ele aqui na nossa costa, ele é oceânico, então a gente mal conhece o cachalote porque a gente raramente vai vê-lo, ele raramente ocorre em eventos de encalhes, por exemplo. Aí, quando a gente olhar para os outros grupos de espécies, a gente vai ter aquelas espécies que a gente chama de migratórias, são as espécies que visitam todo ano a nossa costa, e aí se encontram as grandes baleias, que a gente agrupa numa terminologia técnica chamada de misticetos. São cetáceos que apresentam barbatanas na boca para capturar o alimento delas. E essas espécies, como a baleia jubarte, a baleia franca, vão visitar a costa brasileira nos nossos meses de inverno e primavera, principalmente. Então, elas são visitantes sazonais ou migradores. E aí a gente tem um conjunto de espécies que a gente chama de residentes, aquelas que estão o ano inteiro aqui. Algumas mais clássicas, como o boto cinza, que a gente costuma chamar que é a espécie mais brasileira de golfinho que a gente tem, porque ele ocorre de Santa Catarina até o Amapá, mas ele passa a distribuição até a América Central. E tem a toninha também, que é um golfinho muito pequenininho, que ocorre do Espírito Santo, no Sudeste, até o Rio Grande do Sul, mas também passa a distribuição para o Uruguai e para o norte da Argentina. Boto cinza e toninha estão o ano inteiro, super litorâneo, super perto da costa. E aí a gente vai ter outras espécies que os brasileiros aos poucos estão conhecendo, como o golfinho pintado do Atlântico, o golfinho nariz de garrafa, o golfinho de dentes rugosos, as orcas, que a gente equivocadamente chama de baleias assassinas, que a gente está começando a conhecer um pouco melhor os seus padrões de distribuição. E quando a gente começa a conhecer um pouco mais esses padrões e vivenciar um pouco a ocorrência dessas espécies aqui, a gente consegue compartilhar essas informações com a sociedade não cientista. E aí a gente começa a entender melhor quem ocorre na nossa costa e o que eles estão fazendo aqui. Então, assim, na verdade, a gente não tem um complexo muito grande de espécies, mas por ser um país de dimensões continentais, a gente tem uma pequena dificuldade em terras brasileiras da gente entender a mesma linguagem popular. Por exemplo, se eu chamo o boto cinza aqui em Cananéia de boto e vou para o Rio Grande do Sul, o boto do Rio Grande do Sul é outra espécie. É o que a gente chama ou de golfinho nariz de garrafa, ou lá é o boto de Lahili, que eles chamam. Então, assim, porque ele é o litorâneo, a comunidade costeira, a comunidade tradicional, ela chama todos os pequenos cetáceos litorâneos de botos.
Então, lá no Rio Grande do Sul, como essa espécie que a gente tem costume aqui no Sudeste, que é o boto cinza, não ocorre lá, por uma tradição cultural humana, foi transferida por gerações a nomenclatura popular de boto para aquela outra espécie. E eles não conhecem essa que a gente tem por aqui. Mas isso é mais enriquecedor de uma cultura do que um problema. Então, o que a gente precisa fazer bastante no nosso país é valorizar nossas culturas, manter as culturas. Então, o que a gente combinou entre nós cientistas é que a gente mantenha a terminologia popular. E, historicamente, os cientistas criaram o uso do latim para ser a linguagem científica. Então, a gente conhece as espécies por nomes científicos em latim. E é uma língua morta que não muda em nenhuma região distinta do Brasil ou do mundo. Então, a gente consegue falar a mesma língua cientificamente. Comportamento, né? A gente sabe que são comportamentos muito interessantes, né? E há uma inteligência, não sei se eu estou falando bobagem, né? Por parte deles também. Às vezes a gente subestima os animais, né? E a gente sabe que eles têm um comportamento, né? Enfim, voltado até sensações que alguns humanos também, nós humanos temos, né? Gostaria que o senhor falasse a respeito disso e dar alguns exemplos. Excelente. Vamos começar assim lá na reconquista do ambiente aquático pelos cetáceos, que ocorreu há cerca de 50 a 55 milhões de anos. Os primeiros cetáceos, eles tinham 4 patas, eles tinham pelos no corpo. Eles eram semelhantes a um animal de um porte de uma capivara. E aí, há 50 a 55 milhões de anos, eles começaram a conquistar um ambiente aquático. Então, os primeiros cetáceos, os primeiros, entre aspas, golfinhos, não pareciam com o flipper dos dias atuais. E aí, quando eles começaram a conquistar esse ambiente aquático, várias transformações ocorreram nos seus corpos. Os membros anteriores viraram um par de nadadeiras peitorais, os posteriores desapareceram, formou-se uma nadadeira caudal, e eles se adaptaram a viver no mundo aquático em 3 dimensões, diferente do mundo terrestre que só tinha 2 dimensões. No mundo terrestre, a nossa espécie humana se desenvolveu da nossa forma com a nossa história há cerca de 300 mil anos ou 200 mil anos. Esses dados sobre o Homo sapiens, eles variam na literatura. É uma história muito recente a nossa, como Homo sapiens. Então, a gente tem os nossos desafios, a gente conhece cientificamente como é a nossa espécie, os nossos sentimentos, o nosso comportamento, o nosso cérebro, a gente está entendendo cada vez mais como funciona. E aí a gente tenta, com a nossa inteligência, estudar a inteligência dos outros animais. No caso dos cetáceos, a gente está com uma dificuldade muito grande, que a gente tenta trazer parâmetros humanos para entender a inteligência deles. E eu acho que essa é a maior limitação que a gente vai ter historicamente para entender a inteligência deles. Durante muito tempo, tentaram alocar que a espécie humana é a espécie mais inteligente que existe no nosso planeta, porque a gente tem o maior número de circunvoluções no cérebro. E quando foram estudar os cérebros dos cetáceos, eles tinham mais circunvoluções que os seres humanos. E aí resolveram jogar aqueles estudos todos fora, porque eles estavam errados, porque não é possível. E aí começaram a afirmar que os seres humanos eram mais inteligentes porque eles tinham áreas de associação no cérebro. Eram praticamente 90% de áreas de associação, e por isso que é a espécie mais inteligente do planeta. Quando for analisar os cetáceos, eles têm quase 100% de áreas de associação no cérebro. Então resolveram jogar esses estudos todos fora também e disseram que não é por ali. E aí justificaram uma linha de cientistas que os seres humanos são os animais mais inteligentes do planeta porque eles têm mãos. E com as mãos e a capacidade manipulativa, ele demonstra inteligência. A questão é, se a gente comparar com os cetáceos, eles não têm mãos. Eles nunca tiveram mãos. Eles vieram de um ancestral com patas e têm hoje um par de nadadeiras peitorais. Mas mesmo assim, eles estão habituados e conquistaram um ambiente em 3 dimensões. A nossa espécie está no ambiente de 2 dimensões. E passam a vida inteira no ambiente aquático. Exploram ele até 3 mil metros de profundidade, amplamente, de águas congeladas até águas quentes. E eles ocuparam plenamente o globo terrestre, que a maior parte do globo terrestre é o oceano. 70% do nosso globo é o oceano e os cetáceos estão lá. Os seres humanos ainda estão com uma dificuldade muito grande de conhecer os oceanos e, entre aspas, conquistar os oceanos. E aí uma linha de cientistas que trabalham com cetáceos afirmam que a capacidade manipulativa não deveria ser um parâmetro para avaliar a inteligência, já que mesmo sem capacidade manipulativa, os cetáceos demonstram sinais de inteligência para o ambiente que eles existem. E aí, nesse sentido,
a gente começa a trazer o foco para aspectos comportamentais que são relacionados aos cetáceos. Como eles têm um arcabouço hormonal muito similar ao nosso, por serem mamíferos, então eles têm sentimentos como os nossos. Talvez não iguais aos nossos, talvez não da forma como nós pensamos como humanos, mas eles têm. Uma das provas existe um comportamento que tem um nome muito estranho tecnicamente, que é chamado comportamento epimelético. Esse é um comportamento que, quando um filhote recém-nascido de um golfinho ou de uma baleia nasce natimorto, ele nasce sem vida, ou ele perde a vida nas primeiras semanas de vida, a mãe não abandona de jeito nenhum. E se é uma espécie altamente sociável, o grupo não abandona. Ficam todos levando para a superfície esse indivíduo para que ele tenha proximidade do ar para respirar oxigênio e não abandona. E tem relatos de fêmeas ficarem até 15 dias com o filhote, carregando o filhote morto pelo oceano, até o fato de, dali a um ponto em diante, já estar extremamente exausta de fazer aquilo e de se conscientizar que não existe mais uma vida ali. Então, os sentimentos estão ali, mas o fato de colocar a superfície é o fato de deixar próximo ao oxigênio de respirar. É um dos aspectos que mostra inteligência. Outro aspecto de inteligência também é a transmissão de cultura. Tem sido cada vez mais comprovado a transmissão de cultura numa espécie não humana com cetáceos. Um dos exemplos são as canções das baleias jubarte. As canções das baleias jubarte em área de reprodução, elas mudam ano após ano. É como se ela tivesse uma estrutura inteira, e ela tem uma estrutura inteira, tem um refrão, são repetidas em toda a temporada de reprodução, e no ano seguinte muda um pouquinho. E isso está passando de geração para geração dessas mesmas populações e está transcendendo bacias oceânicas, como quando uma baleia migra para uma área de alimentação em água fria, e em vez de migrar para uma área tropical, no mesmo lugar que ela está voltando todo ano, ela vai para uma outra área tropical. Por exemplo, em vez de vir para Abrolhos, ela vai para a África. E aí ela leva uma canção, de repente ela leva o samba daqui do Brasil lá para a África. Então elas transferem também cultura e transmitem cultura. E, em função disso, esse grupo de cientistas que trabalha com cetáceos está querendo comprovar que eles têm a inteligência particular em função dos seus comportamentos. E é um leque gigantesco de comportamentos que comprovam transmissão de cultura, inteligência e a presença desse arcabouço hormonal que a gente também tem de expor, de transcender sensações. Outro comportamento, por exemplo, que chama muita atenção, e até de pessoas que saem navegando com embarcações pela costa, quando os golfinhos vêm surfar nas ondas na proa da embarcação. Então, assim, muitas pessoas perguntam, o que eles vêm fazer ali? Então, como a embarcação está fazendo ondas, eles obviamente gastam muito pouca energia surfando nessas ondas. Eles podem muito provavelmente estarem apreciando, estarem se divertindo. Eles têm adrenalina também como hormônio. Então, eles têm o direito de se divertirem também.
E antes de surfarem nas ondas das embarcações, eles já surfavam em ondas nas praias. Eles já faziam isso, tanto baleias quanto golfinhos, sempre surfaram em ondas em praias. Mesmo quando o ser humano não existia, provavelmente eles já faziam. Então, assim, provavelmente pelo arcabouço hormonal de ser um mamífero, eles também têm direito a se divertir. O problema é nossa inteligência conseguir explicar isso numa relação científica de causa e efeito. Esse é um desafio do século XXI bastante interessante para os novos cientistas. E, Marcos, e com relação a pressões, a gente sabe, né? Você falou do Jubarte, tem a região de Abrolhos, né? Que é uma região que sofre muita pressão, como outras na costa brasileira, né? Gostaria que você falasse quais são os principais tipos de pressões e o perigo de risco de extinção, né? De algumas espécies, enfim, né? Você poder falar um pouquinho. Ótimo. Sobre pressões à sobrevivência de cetáceos, elas são várias. Eles passaram por uma época muito complexa da nossa existência humana, quando a gente dependeu muito deles para alimento e para que a gente cozinhasse a gordura deles, a camada de gordura de baleias e golfinhos, para aquecer residências, embarcações e para iluminação. Isso foi uma fase da história humana, e essa fase praticamente ela terminou na década de 60 do século passado, quando trocou-se a fonte de aquecimento e de energia do óleo das baleias para esse óleo, que foi uma troca que está colocando até a espécie humana em risco. Então, quando em meados do século passado houve uma troca entre não mais matar baleias, já que os estoques quase todos foram aniquilados, e aí descobriram-se reservas de óleo e gás no fundo oceânico, foi um alívio para as baleias por um lado, mas por outro lado, está trazendo dificuldades muito grandes e pressões muito grandes para a sobrevivência não só das baleias, mas dos humanos também, e daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, a caça, a captura indireta já foi um problema grave, já não é tão grave assim. As capturas acidentais em operações de pesca representam um problema grave, porque nem baleias nem golfinhos detectam redes de pesca ou artefatos de pesca, se emaranham neles e morrem afogados. E a espécie humana depende muito de proteína animal de origem marinha. E onde tem petrecho de pesca e tem baleia e golfinho, tem captura acidental em operação de pesca, é inevitável. A forma de evitar essa pressão é criar épocas de defeso ou épocas de pesca. É a única forma de diminuir a mortalidade de baleias e golfinhos por petrechos de pesca. Além disso, também de natureza humana, a gente contamina muito os oceanos. A gente contamina de várias formas, seja pelos nossos dejetos, nossos esgotos, que são enviados pelo oceano no mundo inteiro, pelos emissários submarinos, seja pelo nosso plantio em regiões costeiras utilizando agrotóxicos, eles vão para os rios, vão para o oceano. Quando os agrotóxicos eles chegam na teia trófica, são absorvidos pelas algas, eles vão passando de elo por elo da teia trófica, nenhum elo consegue processar e eles acumulam nos predadores de topo de teia alimentar, que são as baleias e os golfinhos, que são os melhores bioindicadores da qualidade de vida do oceano. Eu estava até conversando essa semana com uma pesquisadora do Instituto Oceanográfico da USP que me ensinou muito sobre contaminação química, a professora Rosalina Montoni, que trabalha muito com contaminação química. Ela é uma expert, assim, fenomenal, muito acima da média. E tudo que eu sei hoje de contaminação, eu aprendi com ela. E a gente trabalhou muito e trabalha muito com esses estudos de contaminação química. E eu estava justamente encontrando um artigo científico publicado no Rio de Janeiro, nesses tempos agora, de cientistas que trabalharam com contaminação por agrotóxicos por meio de comida em humanos. E essas pessoas compararam os níveis que eles encontraram com os humanos com os de golfinhos do nosso artigo científico. Eles colocaram na discussão deles, por isso que eu chamei a atenção da professora Rosa. Falei, olha, estão citando o nosso artigo, que legal e tal. E era um artigo de contaminação humana. Ou seja, quando a gente ingere alimento contaminado marinho, de origem marinha, a gente já tem o sinal que os cetáceos estão contaminados, porque nós da ciência, a gente está analisando isso, a gente está mostrando que eles têm esses contaminantes nossos, de origem humana terrestre, que está chegando no oceano. Isso é um alerta, isso é um bioindicador. Só que agora um grupo de cientistas que trabalham com saúde humana no Rio de Janeiro já detectaram no sangue humano. Então, a gente poderia usar esse alerta já, um bioindicador marinho, para a gente
trabalhar melhor essa nossa política de liberação de uso de agrotóxicos no Brasil, que realmente nesses últimos anos tomou proporções inaceitáveis globalmente. Então a gente está contaminando todo o pescado, que vai provavelmente implicar indiretamente em casos cada vez mais numerosos de câncer, de má formação de órgãos em humanos e etc. Porque são é isso que esses agentes causam. E, além disso, a gente tem outros problemas, como, por exemplo, o vazamento de óleo. O vazamento de óleo é um problema mundial, globalizado, e está acontecendo praticamente todos os dias. Porque esse é o novo ouro negro do planeta Terra, essa é a moeda do momento. Os países desenvolvidos não querem discutir gerenciamento da emissão de poluentes, porque eles estão lucrando bastante com a emissão desses poluentes. Todo ano se tem discussões sobre a redução dessas emissões, sobre acordos internacionais, mas que eles não saem, segundo a porta-voz principal não cientista da defesa do planeta Terra em relação à emissão desses poluentes, a Greta Thunberg, segundo esse blá 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 que não acaba mais. É muita fala e pouca ação. E nesse sentido, essa emissão desses poluentes está aquecendo a temperatura do planeta e está mexendo com a teia alimentar inteira dos oceanos. Está mexendo com todo o padrão de distribuição dessas espécies. Está mexendo com a fonte de alimentação delas. Algumas delas de menor tolerância à variação de temperatura vão sucumbir logo. É muito rápido isso acontecer. E a gente poderia usar as baleias e golfinhos como ótimos bioindicadores de tudo que a gente está fazendo e aprender com eles. Eles estão nos dando recados. Então, assim, sintetizando um pouco, a nossa preocupação hoje está nas espécies que estão desaparecendo. Em função de todo um represamento de águas doces na China, uma espécie de golfinho de rio que ocorria na China até 2007 foi extinta em 2007. Era o Baiji. O Baiji era o único representante de uma família de 20 milhões de anos de história evolutiva, e simplesmente por causa de ganância humana e represamento de toda a bacia de água doce que ele ocorria, ela foi extinta em 2007, uma extinção humana de uma espécie de mamífero aquático. Provavelmente vai ser em breve. Sobraram provavelmente entre 10 e 20 indivíduos de uma população de um pequeno golfinho chamado vaquita, que ocorre só ali no Golfo do México, no hemisfério norte. A estimativa de abundância é entre 10 e 20 indivíduos. Não tem como salvar essa população praticamente. E aí a gente se preocupa aqui na América do Sul com a toninha. A toninha é uma espécie de golfinho muito indefesa, muito pequenininha. Ela ocorre em águas litorâneas, ela sofre muito com as capturas acidentais em operações de pesca. E a toninha deve estar já num risco bastante eminente de extinção. A toninha é uma espécie que a gente mal vê em ambiente aquático, ela respira muito rápido, ela tem preferência por águas turvas, que é da cor dela, a cor dela é marronzada, e ela tem tamanho pequeno. Ela aqui no Sudeste chega a 1,50 m na idade adulta. Ela é difícil de vislumbrar. E eu trabalho com toninhas já há cerca de 29 anos, e conversando com a comunidade pesqueira, eles dizem para mim: vê-la em ambiente aquático eu nunca vi, mas infelizmente eu a vejo quando ela cai na minha rede, mas é um acidente. Então a gente tem que trabalhar o mais rápido e de uma forma mais séria possível para que, numa gestão participativa, a gente consiga diminuir a mortalidade das toninhas. A gente tem poucos dados de abundância delas, a gente não tem noção do tamanho das populações, porque essas populações têm que ser estimadas com sobrevoos, com voos com uso de avião, e com essa tecnologia ela é muito cara. E detectar a toninha de avião é muito difícil, você acaba perdendo muitos indivíduos em áreas onde as águas são turvas. Nessas áreas, os países de primeiro mundo já trabalham com estimativa de abundância com o uso de hidrofones, detectar o número de indivíduos com vários hidrofones numa área e tentar estimar a abundância. Só que ainda é uma tecnologia muitíssimo cara para nós aqui na América do Sul. Ela deveria ser urgente para nós de Brasil, Argentina e Uruguai, porque essa espécie só ocorre aqui, entre o Espírito Santo e o norte da Argentina. Esses três países deveriam se unir para tentar reverter o processo de extinção das toninhas. Em função desse caso específico das toninhas, e num momento muito delicado para elas, agora em dezembro, junto com uma aluna de graduação do Instituto de Biociências da USP, a gente está lançando um livro
sobre as toninhas, específico, um e-book gratuito. Porque todas as informações científicas sobre esses animais estão sendo publicadas em inglês e são só acessíveis aos cientistas. E a pandemia mostrou que essa é uma estratégia muito ruim. A pandemia que nos enclausurou em casa e a gente ficou se perguntando por que nós, por que na nossa geração, o que está acontecendo, mostrou que a comunicação científica está falha com a sociedade. A ciência fala cientifiquez nos artigos científicos e está tendo que ter urgentemente uma tradução com a sociedade, que é geralmente a sociedade que financia a ciência. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar bastante em trabalhar melhor essa girada de chave, senão a gente não reverte processos de extinção, como o da toninha e de outras espécies de baleias e de golfinhos. E Marcos, você já entrou, né, no próxima pergunta, com relação às publicações, né? Você tem 3 publicações voltadas às baleias e golfinhos, né, ao longo, né, da sua carreira. Gostaria que você falasse a respeito dessa iniciativa que aproxima mais, né, da população numa linguagem mais acessível também, né, que tem esse aspecto. Ótimo. Em relação à produção científica a respeito de baleias e golfinhos para não cientistas, na realidade eu comecei em 95, acidentalmente. Eu estava fazendo o meu mestrado na USP, estava sem bolsa de estudos, e veio um convite da editora Ática, aqui de São Paulo, um grupo de pedagogas, para que eu ajudasse no começo, na estruturação de uma coleção chamada Investigando a Vida, e tinha um tópico que era baleias de golfinhos. E eu acho que eu fui privilegiado, porque eu não esperava, e eu trabalhei com 3 pedagogas espetaculares. Assim, eu estava vivendo um mundo acadêmico, eu estava sendo trabalhado para escrever cientifiquez, então os meus textos que eu escrevia nas provas, nos trabalhos, eles voltavam cheios de rabisco em vermelho, você tem que escrever assim, você tem que escrever assado, isso não é cientifiquez, você tem que trabalhar termo técnico, mas eu tive o privilégio de ter uma assistência, uma assessoria de 3 pedagogas extraordinárias, que me ajudaram muito a entender que existe um outro tipo de linguagem. Foi um exercício durante um ano, 95 inteiro, em que eu aprendi a escrever para a sociedade não acadêmica. O livro foi publicado em 96 pela editora Ática, chamado Baleias e Golfinhos. O contrato que a gente teve já terminou, eu praticamente digitalizei todo o livro e deixo à disposição no site do meu laboratório. E aí, infelizmente, eu deixei passar 25 anos. A experiência foi muito boa na época, mas assim, eu estava numa bola de neve que eu não tinha nem maturidade e nem experiência de vida para entender que aquele primeiro passo era extraordinariamente importante. E aí eu simplesmente desliguei por 25 anos dessa tarefa e fui acordar no meio da pandemia. Se a gente pudesse falar que teve lado bom, eu procuro sempre, mesmo nos momentos ruins, achar alguma justificativa para algo bom. Foi que na pandemia todos puderam refletir bastante sobre seus papéis, o que a gente faz aqui, o que a gente quer para frente. E eu percebi que eu estava com uma dívida muito grande com a sociedade brasileira, que financiou minha graduação gratuita. Eu fiz biologia na USP, um curso gratuito. Fiz pós-graduação na USP, um curso gratuito, e foi a sociedade não acadêmica, não cientista que me financiou. E eu acho que eu ainda tenho uma dívida muito alta com a sociedade não científica brasileira. E achei que estava na hora de começar a quitar a dívida. É uma dívida longa, que eu ainda vou quitar. E aí eu resolvi, no meio da pandemia, vendo toda aquela discussão sobre vacina, não vacina, sobre máscara, não máscara, como biólogo bastante irritado com isso, não entendendo por que as pessoas não estavam querendo colaborar, eu comecei a olhar no espelho sobre a questão das baleias e dos golfinhos também. Por que a gente não consegue protegê-los? Por que a gente não conversa com a sociedade? A gente só conversa entre nós, cientistas. A nossa bolha tem que ser furada. E aí eu resolvi dedicar uma porcentagem considerável do meu tempo para voltar a exercitar isso. E aí escrevi um dos livros. Na verdade, eu comecei com um livro, que seria um livro didático para alunos de graduação. No meio do processo eu parei, porque tem um chuveiro aqui em casa, porque tem alguma coisa mágica lá dentro que as ideias surgem lá quando eu estou tomando banho. E aí um belo dia eu estava tomando banho e pensei assim, não, eu não devia estar escrevendo um livro didático, eu devia estar escrevendo um livro da história da presença de baleias de golfinhos, mas não com cientifiquez. Eu podia traduzir 70 artigos científicos que eu escrevi em cientifiquez
que uma parcela muito ínfima da população humana está acessando, e eu podia escrever isso em capítulos agradáveis, em histórias bacanas, e aí eu parei aquele primeiro livro e fui escrever esse. Aí esse eu escrevi em 8 meses, toda a editoração, tudo em 8 meses, só que no meio desse processo, naquele chuveiro dos milagres aqui de casa, veio uma outra ideia, porque em 29 anos de carreira, eu proferi palestras, ministrei cursos, escrevi respostas para jornais de grande circulação, como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, com revistas de grande circulação, como Caminhos da Terra, super interessantes, super interessante, e nesse chuveiro começou um dia a refletir na minha cabeça que eu estou respondendo as mesmas perguntas há 3 décadas. As perguntas são as mesmas da população não cientista, as perguntas não mudam. Então eu estou falhando no processo, eu não estou conversando com essa sociedade. Essas respostas deviam estar numa fonte que todo mundo ia encontrar, acessível para todo mundo. Porque quando eu respondi às revistas, quando eu respondi ao jornal, nos cursos, foi pontual, foi momentâneo ali e puf, desapareceu. É efêmero, efêmero. E aí, terminando o livro sobre a presença de baleias e golfinhos na costa do estado de São Paulo, eu comecei esse segundo livro, que foi publicado agora dia 1º de outubro desse ano. O primeiro livro foi 6 de dezembro do ano passado, vai completar 1 ano daqui a 5 dias. E o segundo livro foi 1º de outubro desse ano, que é chamado Orca, Baleia ou Golfinho, que é a pergunta número 1, que eu tenho que responder. Eu tenho respondido há praticamente 30 anos. Só que lá tem pelo menos 40 perguntas muito bacanas, assim, e são capítulos curtos, bem ilustrados, etc. E aí, no meio da elaboração desse segundo livro, eu recebi na minha sala uma aluna de graduação que estava querendo fazer a iniciação científica dela no meio da pandemia. Infelizmente, no meio da pandemia, para evitar a contaminação, a gente trabalhou muito online na ciência. E aí ela foi uma das raras alunas que topou. Então, vamos fazer alguma coisa online, porque não dá para ir para o campo, observar os golfinhos, as baleias. E a gente trabalhou com uma revisão bibliográfica sobre as toninhas, sobre o que está acontecendo com as toninhas, qual é a realidade delas, e a gente resolveu transformar isso num outro livro. Então, coincidentemente, hoje, no dia da nossa entrevista, foi o dia que a Isabela, que fez essa iniciação científica, apresentou a monografia dela para os professores do Instituto de Biociências. Só que, em paralelo, a gente já está escrevendo um livro, um e-book, em linguagem não acadêmica, super bem ilustrado, e coincidentemente também hoje o ilustrador e o diagramador me enviou uma versão final para a gente dar uma olhada nela. Então, 1º de dezembro é um dia mágico, também é o dia do Tratado Antártico, é o dia da Antártica, né? A Antártica é um celeiro de baleias e golfinhos, é um dia bastante mágico aí para esses organismos. E era um livro que não estava no meu radar para agora, das toninhas, estava mais para frente, mas a gente deve lançar, eu espero que até 16 de dezembro a gente lance esse das toninhas também. Então, são 3 livros, são 3 e-books, eles são gratuitos, eles são baixados na página web do meu laboratório. Tem 2 versões, uma versão mais densa, que a qualidade é muito maior, que dá mais tempo para descer, para baixar num computador ou num iPad, mas a gente gravou em versões também que dá para ler no celular, mais leves, né? Apesar das baleias serem pesadinhas, mas são versões mais leves. E a ideia para esses 3 e-books foi que eles tinham que ser muito bem ilustrados e eles tinham que ter uma linguagem muito mais acessível à sociedade não científica e eles tinham que contar boas histórias, porque no meio da pandemia eu fui estudar uma ciência chamada comunicação de ciências para não cientistas. E eu não sabia que isso existia como ciência. Eu era totalmente ignorante nesse tema. Já importei 5 livros, já li os 5 livros, eu estou alucinado com essa ciência nova que eu estou aprendendo. Na Austrália, nos Estados Unidos e no Reino Unido é uma realidade. Você entra em algumas universidades, tem direito, oceanografia, medicina e tem comunicação de ciências para não cientistas. Eu acho que está faltando isso aqui. Está faltando na América Latina inteira levar a sério isso, porque são pessoas que estão trabalhando nas estratégias de comunicar a ciência para não cientistas. E aí eu tenho aprendido que existe um tripé muito importante nessa comunicação. Você tem que primeiro contar uma boa história, você tem que selecionar a sua audiência
e você tem que tornar essa informação mais acessível possível. Então, assim, para um fechamento dessa exposição sobre esses livros que eu tenho lançado, desde o princípio, na minha mente ficou claro que eu não faria nem um centavo com esses livros. Que o meu orgulho, a minha vaidade de vê-los numa livraria sendo vendido, tinham que ser engavetados e eu não preciso disso para minha sobrevivência como biólogo. Eu adoraria vê-lo ali e tal. Eu já curti isso no Baleias de Golfinhos, quando a editora Ática lançou e tal, e tinha outro tipo de contrato. Mas o que ficou estabelecido na minha mente é que a sociedade já pagou por esses livros. Quando ela financiou os meus estudos, quando ela está financiando o meu salário como professor da USP, da Universidade Pública. Então, a minha dívida é eterna. Eu, enquanto estiver na ativa, a ideia é essa sequência de produção literária ser cada vez maior e gratuita e acessível para quem tiver acesso, né? Nosso país ainda tem uma dificuldade para os meios digitais, mas a pandemia acelerou um pouquinho um processo que talvez a gente não viveria, a gente não investiria nisso. E aí, por enquanto, tem a disponibilidade via e-books, né? E eu acabei fazendo do bolso, um financiamento do próprio bolso, 120 exemplares do primeiro livro, 100 exemplares do segundo livro para bibliotecas de universidades públicas, para órgãos gestores e para quem fomentou, CNPq e FAPESP. Mas, assim, se houver gráficas interessadas em replicar para distribuir gratuitamente, ou qualquer patrocinador, a gente coloca o logotipo ali, a gente não muda o conteúdo de forma nenhuma, mas para a gente poder distribuir gratuitamente também as versões impressas, porque eles ficaram muito robustos. O primeiro livro tem 320 páginas, o segundo tem 412 páginas, aí agora esse próximo talvez tenha 80 páginas, um número um pouco menor, mas é de uma espécie só. Então fica difícil para num país como o Brasil a gente processar esse material um número muito grande para distribuir para mais pessoas. Por isso acabou ficando em e-book, em acesso livre, gratuito e pode ser baixado no site do laboratório. É uma iniciativa muito bacana, Marcos, abrir esse acesso, né, à população mesmo, né, não nessa bolha, né, extrapolar essa bolha numa linguagem mais acessível, e também isso fomenta, né, de certa forma, a questão da conservação, né, porque conhecendo você, né, aprende, né, a ter essa preocupação também. E a gente está chegando nos momentos finais, infelizmente, né? O nosso bate-papo está super gostoso, né? Também com conteúdo, né? Muito interessante. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para a gente. Legal, queria antes de mais nada agradecer pela oportunidade. Acho que eu recebi um privilégio, sendo biólogo, de ser um dos porta-vozes aí das baleias dos golfinhos, falar por eles, né? Já que eles cantam e assobiam de forma que a gente ainda não consegue decifrar plenamente, mas quem sabe um dia. Mas eu encaro com bastante seriedade esse papel de ser porta-voz de espécies que estão aqui há milhões de anos, com história evolutiva belíssima, e toda vez que eu tenho uma oportunidade como essa, eu agradeço em nome deles, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa informação. E o mais importante que eu vislumbro nesse momento na minha carreira é que quanto mais a gente dispersar essas sementes ao vento, melhor. Quanto mais a gente dispersar as informações desses e-books, melhor. Por isso que toda vez que eu falo dos e-books, eu peço que as pessoas compartilhem o link do site, compartilhem com professores, com professores, usem na sala de aula. As fotografias estão lá, são as minhas melhores fotografias em 30 anos de carreira. As ilustrações do ilustrador, que é um egresso do Oceanográfico da USP, ele virou para mim e falou assim: eu não tenho vaidade, podem usar como quiserem, quanto mais a gente espalhar isso, melhor. Então a gente quer que usem mesmo, usem as fotos, usem as imagens, obviamente não para lucrarem com isso, mas com fim de educação. Sotalia, sotalia.com.br, e lá tem uma janela chamada Extensão Cultural, e na janela Extensão Cultural tem uma aba chamada Livros Gratuitos. Então, livros gratuitos vai encontrar facilmente. Então, assim, essa é a mensagem final, que a tendência nossa nos próximos anos é continuar trabalhando com esse tipo de informação. Esse ano a gente lançou um podcast chamado Falando Baleiês. Nós nos inspiramos na Dory. A Dory é uma personagem espetacular que a Pixar criou para nós.
E o Falando Baleês está acessível no Spotify gratuitamente, não precisa assinar, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. A gente está no 4º episódio, eu devo lançar o 5º episódio hoje ou amanhã. E aí também uma outra forma, outra estratégia de contar histórias, né? O podcast, quem narra é uma bióloga, a Gabriela Longo, que eu também conheci durante o curso dela de graduação, que é uma espetacular comunicadora, e é muito gostoso ouvi-la contar histórias, é muito, assim, dá vontade de quero mais, né? Eu acho que a minha voz de pato anasalado não seria tão legal quanto ouvir a Gabi contando as histórias. Então, a gente está montando... A ideia, agora no laboratório, é a gente criar uma linha de comunicação de ciências para não cientistas e incentivar todas as pessoas que estão interessadas nessa área a nos procurarem na USP e os alunos de graduação em biologia ou oceanografia nos procurarem também, que uma grande parte do nosso investimento de energia e de tempo vai ser nessa área e nessa linha. Gratidão. E bom trabalho para vocês, né? E que a gente tenha mais pautas aí para poder estar conversando. Perfeito, sempre à disposição de vocês.